Um simples emoji de joinha mudaria completamente o rumo da minha vida, e exporia a verdade que minha família tentou esconder por anos. No dia em que minha própria mãe me chamou de exemplo de fracasso no grupo da família, e minha irmã ainda curtiu a mensagem, algo dentro de mim finalmente rompeu. O que elas não sabiam é que, enquanto me humilhavam publicamente, meu nome estava prestes a circular entre os empresários mais poderosos do país. E o que aconteceu depois, ninguém estava preparado para ver. Investidores, escândalo familiar, uma festa que virou desastre e um segredo que minha irmã jamais imaginou que eu carregava. Se você estivesse no meu lugar, faria o mesmo? Prepare-se, essa história vai te prender do começo ao fim. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Desde pequena, eu aprendi a me encolher dentro da minha própria família. Enquanto minha irmã, Larissa, era tratada como a joia rara da casa, eu era apenas eu. A filha que não brilhava, que não chamava atenção, que não causava orgulho. Crescemos sob o mesmo teto, mas parecia que vivíamos em mundos completamente diferentes. Ela ganhava festas, aplausos, oportunidades, eu ganhava silêncio. E quando ousava querer algo além desse silêncio, o mínimo que recebia era um olhar atravessado da minha mãe, como se eu estivesse ocupando um espaço que não me pertencia. Eu achava que, com o tempo, tudo isso mudaria. Que, ao me tornar adulta, ao conquistar meu espaço, ao construir minha carreira, eles finalmente enxergariam valor em mim. Só que nada mudou, pelo menos não do jeito que eu imaginava. Meu trabalho, por mais importante que fosse, nunca parecia relevante o suficiente para eles. Meus resultados, minhas conquistas, minhas responsabilidades, tudo era tratado como sorte, exagero ou simplesmente ignorado. Enquanto isso, qualquer movimento que Larissa fizesse, mesmo mais simples, era celebrado como se ela tivesse reinventado o Brasil. Mas nada se comparou ao que aconteceu naquela terça-feira à noite. Estava no meu apartamento, exausta depois de um dia interminável, quando ouvi o som do WhatsApp. Era o grupo da família. Minha mãe tinha mandado uma mensagem longa, com aquele tom passivo-agressivo que ela usava quando queria ferir mas fingir delicadeza. Filha, não venha para a festa de aniversário da sua irmã. Os investidores dela estarão aqui, e sua presença pode prejudicá-la, já que você é o exemplo de fracasso da família. Li a frase de novo, para ter certeza de que não estava imaginando. Exemplo de fracasso. Ela não só pensava isso, ela teve coragem de escrever. No grupo. Diante de todos. E antes que eu pudesse reagir, vi a notificação, Larissa curtiu a mensagem. Logo em seguida, ela mesma respondeu, Mana, ano que vem te convido. Esse ano minha festa será mais sofisticada, e isso não combina muito com você. Nada pessoal. Eu senti uma fisgada no peito, um misto de incredulidade e alívio. Incredulidade porque, mesmo conhecendo minha família como eu conhecia, não imaginei que chegariam tão longe. E alívio, porque, naquele instante, algo dentro de mim finalmente acordou. Como se a vida estivesse mostrando, de forma cruel, mas necessária, que não havia mais nada ali para eu insistir. Respirei fundo, olhei para a tela iluminada e respondi apenas com um emoji de joinha. Não havia discussão possível. Eles não queriam minha presença? Então teriam exatamente o que pediram. Mal sabiam que aquele simples gesto, o emoji mais silencioso e cortante que eu já enviei, seria o ponto de virada. A fronteira entre o que eu era e o que eu me tornaria. Porque, a partir daquela noite, algo começou a mudar. Não apenas neles, mas principalmente em mim. Aquele aniversário, aquela mensagem, aquela humilhação gratuita, tudo isso seria o início de uma sequência de acontecimentos que nenhum deles jamais imaginou. E, pela primeira vez na vida, eu seria vista, não porque eu gritasse, implorasse ou tentasse provar meu valor, mas porque eles finalmente colheriam o que plantaram. Começava ali a história do preço que todos pagam quando acreditam que podem humilhar alguém para sempre sem consequências.
Depois do emoji de joinha que enviei no grupo, coloquei o celular virado para baixo e tentei seguir com a minha noite. Mas, por mais que eu tentasse me distrair, a sensação de libertação estranha persistia. Era como se, depois de anos caminhando com pedras nos bolsos, eu finalmente tivesse decidido soltá-las. Pela primeira vez, não senti vontade de responder, justificar, explicar ou tentar defender meu valor. Eu simplesmente deixei que a própria crueldade deles falasse por si. Ainda assim, não vou mentir, doeu. Doeu como sempre doeu. Mas a dor, dessa vez, não veio sozinha. Veio acompanhada de uma clareza quase brutal. A clareza de que eu não devia nada àquela família. Nem presença. Nem explicações. Nem lealdade. Nem silêncio. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que o habitual. Ainda era madrugada quando caminhei até a janela do meu apartamento em Curitiba, observando as luzes dos prédios e os primeiros carros cruzando a avenida. Bebi meu café em silêncio, pensando em tudo o que havia acontecido, e percebi que um peso imenso começava a se desfazer dentro de mim. Talvez aquela fosse a primeira vez em anos que eu me sentia dona de mim mesma. Minha rotina continuou normalmente, ou pelo menos parecia normal para quem só enxergava de fora. Eu tinha reuniões importantes naquele dia, decisões a tomar e responsabilidades que sustentavam o trabalho que construí com esforço e competência. Nada ali tinha sido dado. Nenhuma oportunidade tinha surgido por sobrenome ou por indicação. Tudo era fruto do meu trabalho, enquanto minha família, distraída pelas luzes da irmã prodígio, jamais se deu ao trabalho de entender o que eu realmente fazia. No começo da tarde, meu celular apitou com uma mensagem privada da minha mãe. Filha, não leve para o lado pessoal. É só que a sua irmã precisa dessa festa. Esses investidores são importantes. Você entende, né? Nem respondi. Ela não queria conversar, queria que eu assimilasse calada o papel que sempre me atribuíram, o de enfeite apagado da família. Minutos depois, recebi uma ligação inesperada. Era Fabrício, um dos empresários com quem eu vinha negociando discretamente nos últimos meses. Ele parecia animado, quase eufórico. Conseguimos fechar a rodada preliminar. Os investidores querem te conhecer, e ele disse. Por um instante, fiquei em silêncio. Irônico. Justo quando eu estava sendo expulsa da festa sofisticada da minha irmã porque seria um suposto vexame para investidores, o meu próprio projeto, aquele que eu vinha construindo em silêncio, estava chamando a atenção de pessoas muito mais relevantes do que qualquer convidado do aniversário dela. Perfeito, respondi. Quando? Amanhã pela manhã. Eles querem uma apresentação sua. Senti um frio na barriga. Eu sabia que estava pronta. Havia trabalhado meses naquilo. Meu conhecimento técnico, minha visão estratégica, meu planejamento, tudo estava sólido. Mas não pude deixar de notar o contraste entre a forma como aqueles investidores me enxergavam, com respeito, e a forma como minha própria família insistia em me diminuir. Depois da ligação, uma decisão começou a se formar dentro de mim, a de que eu não esconderia mais nada do mundo, mesmo que continuasse escondendo da minha família. Não por eles, mas por mim. Eu não precisava provar nada para eles. Mas também não precisava mais permitir que me tratassem como alguém menor. À noite, enquanto revisava minha apresentação, meu celular vibrou novamente. Dessa vez, era minha irmã. Manaá, amanhã vai ser tudo. O buffet caríssimo, os influenciadores, os investidores, vai ser a festa do ano. Pena que você não combina com esse ambiente, mas a gente entende. Beijos. Respirei fundo. Ela nem tentava esconder o deboche. Nem por um segundo pensou que talvez eu tivesse planos maiores do que assistir à grandiosidade dela à distância. Era como se eu tivesse sido escrita no papel da figurante e ela acreditasse que eu jamais teria a ousadia de sair dele. O que Larissa não sabia, e nem desconfiava, era que, enquanto ela preparava sua festa para impressionar seus convidados, eu preparava algo muito maior. Não uma vingança. Mas uma virada. Uma expansão da minha própria vida. Algo que faria sentido não apenas para mim, mas para todos aqueles que, sem sequer me conhecer,
já me reconheciam pelo meu trabalho. E mal sabia Larissa que os próximos dias mudariam tudo. Para ela. Para meus pais. Para mim. Porque, quando uma pessoa negligenciada por muito tempo finalmente se levanta, o mundo ao redor aprende, tarde demais, que subestimar alguém sempre tem um preço. E o deles estava prestes a chegar. A manhã seguinte começou mais cedo do que eu previa. Não porque eu estivesse ansiosa, mas porque meu corpo parecia saber que aquele dia representava um divisor de águas. Tomei banho, me arrumei com calma e revisei mentalmente cada ponto da apresentação que eu faria aos investidores de Fabrício. Não era qualquer chance, era a oportunidade de consolidar um projeto que vinha crescendo em silêncio, sem holofotes, sem família posando para foto, sem comparações humilhantes. Enquanto me arrumava, o grupo da família explodia em mensagens sobre a festa da Larissa. Fotos do salão decorado, vídeos do buffet chegando, figurinos caros, arranjos de flores que deviam custar facilmente o salário mensal de muita gente. Meus pais escreviam como se estivessem organizando um evento de gala internacional, e minha irmã estava no centro de tudo, como sempre. Ignorei. Ocupa demais o que não agrega. Cheguei à reunião com 10 minutos de antecedência. A sala ficava em um prédio moderno no bairro Batel, em Curitiba, com uma vista que deixava qualquer um mais inspirado. Quando Fabrício me viu, abriu um sorriso satisfeito. Estão curiosos para te conhecer. Ele disse, falaram que gostaram muito do material em tramos. 4 investidores estavam sentados à mesa, todos atentos, todos profissionais, todos preparados para analisar minuciosamente o que tínhamos a oferecer. Cumprimentei cada um com firmeza. Eles me olharam com respeito imediato, algo que eu jamais recebi na minha própria casa. Comecei minha apresentação. Mostrei números, projeções, indicadores de crescimento. Mostrei potenciais de mercado, parcerias estratégicas e o mapa de expansão que eu vinha desenvolvendo. Nenhum tremor na voz. Nenhuma hesitação. Era o tipo de discurso que eu dominava, porque nasceu de mim, do meu esforço, da minha visão. Quando terminei, o silêncio na sala não era de dúvida, era de impacto. O investidor mais velho foi o primeiro a falar. Você tem uma visão muito clara e, principalmente, muito madura do setor. Sua estratégia é consistente. Poucas vezes vimos um planejamento tão completo. Os outros concordaram. E, para ser direto, acrescentou um deles, você não é apenas preparada. Você é uma liderança natural. Queremos seguir com o aporte. Arfei discretamente. Não de surpresa, mas de realização. Eu sabia que estava pronta. Nesse caso, respondi, vamos construir algo grande juntos. Enquanto assinávamos os documentos iniciais, meu celular vibrou. Não olhei. Quando a reunião terminou, Fabrício me abraçou breve, com respeito profissional. Parabéns. Hoje foi um marco. Eu sabia que era. Mas não imaginava o quanto aquele marco iria ressoar muito além daquela sala. Ao sair do prédio, finalmente peguei o celular. Mais de 50 mensagens no grupo da família. Pensei em ignorar, mas algo me chamou a atenção. Havia áudios longos, daqueles que só aparecem quando algo deu errado. Rolei a tela. Primeira mensagem da minha mãe: filha, você está vendo isso? Aconteceu uma coisa horrorosa. Depois, uma foto enviada pelo meu pai, aparentemente da festa, mas com cadeiras vazias, pratos intocados, e a decoração parecendo deslocada. Em seguida, um áudio de quase 2 minutos da minha irmã, com a voz embargada, porém não de arrependimento, era raiva pura. Toquei no play. Essa gente não aparece, mãe. Esses investidores só podem estar de brincadeira. Fizeram a gente se preparar, gastar uma fortuna, e nem apareceram. Avancei o áudio. Ela continuava, e ainda disseram que tiveram um compromisso urgente com uma tal de, como é mesmo o nome? Aquela que ninguém conhece? Aquela que não veio pra festa? A fulana lá, a incompetente. Minha mãe interrompia ao fundo, a sua irmã, Larissa. Eles foram ver a sua irmã. Silêncio. E depois, o grito abafado, a quê? Parei o áudio.
respirei fundo. Não senti alegria. Não senti pena. O que senti foi justiça poética. A vida, às vezes, tem um timing que nem roteirista consegue inventar. Continuei ouvindo. Eles falaram que tinham uma reunião com ela. Com ela. Por quê? O que ela tem que eu não tenho? Por que marcaram justamente no dia da minha festa? Isso é falta de respeito. Minha mãe choramingava, lamentando o buffet caro, as flores caríssimas, os convidados que começaram a ir embora quando perceberam que a presença mais importante da noite não apareceria nunca. Então veio a cereja do bolo, um print que minha mãe enviou no grupo. Era a mensagem que os investidores mandaram para ela e para meu pai, tentando justificar o cancelamento. Pedimos desculpas pelo imprevisto. Tivemos uma reunião urgente com a senhora meu nome, cuja agenda era nossa prioridade. A palavra prioridade pareceu ecoar na minha mente. Minha família sempre se comportou como se eu fosse o fundo do poço, a sobra, a última opção. E agora estavam descobrindo que, no mundo real, o mundo onde trabalho, competência e caráter importam, eu era justamente o oposto. E aquela era apenas a primeira consequência. Mandei um simples, tudo bem. Espero que tenham conseguido resolver. A ironia passou despercebida. Eles estavam ocupados demais colhendo os próprios erros. E eu estava ocupada demais crescendo para olhar para trás. Nos dias que se seguiram ao fiasco da festa da Larissa, o clima no grupo da família se tornou estranho. Um silêncio constrangido pairava entre mensagens soltas e tentativas fracas de normalidade. Era como se todos tivessem medo de tocar no assunto, mas ao mesmo tempo estivessem desesperados para entender o que, afinal, estava acontecendo. Eu observava tudo à distância, como quem assiste a um incêndio provocado por terceiros, e finalmente percebe que não tem obrigação alguma de apagá-lo. Enquanto minha família lidava com a ressaca da humilhação pública, minha rotina ganhou uma intensidade nova. O projeto com os investidores avançou tão rápido que mal consegui respirar entre uma reunião e outra. Nosso planejamento foi validado, os primeiros relatórios começaram a ser produzidos e, em menos de 72 horas, eu já era tratada como peça-chave de uma operação que estava prestes a movimentar cifras que Larissa jamais imaginaria. E, como sempre, nada disso era percebido pela minha família, até que o inevitável aconteceu. Numa quinta-feira à tarde, recebi uma ligação do meu pai. Ele nunca ligava. Só chamava quando queria aconselhar Larissa, pedir favores em nome da irmã ou contar alguma conquista que não tinha a ver comigo. Hesitei antes de atender, mas decidi ouvir. Filha, sua voz vinha embargada. A gente precisa conversar. Estava claro que ele não queria conversar. Queria respostas. Queria explicações para a implosão da narrativa que sustentaram por anos. Sobre o quê? Perguntei, mantendo o tom neutro. Esses investidores, eles disseram que você é importante, que seu nome tem peso. Fez uma pausa longa, como se digerir isso tivesse se tornado doloroso. Por que você nunca contou nada pra gente? Engoli a vontade de rir. Não de deboche, mas de exaustão. Porque vocês nunca perguntaram, pai. Ele respirou fundo, como se esperasse outra resposta. Como se, até ali, acreditasse sinceramente que eu era responsável pelo desconhecimento deles. Sua mãe está arrasada, ele continuou. A Larissa não sai do quarto. Você não pode conversar com ela? Ajudá-la a entender? Essa foi a primeira vez, em muitos anos, que senti pena. Não de mim, mas dos três. Da maneira como criaram e alimentaram uma ilusão ao ponto de não conseguirem lidar com a verdade quando ela finalmente se impôs. Pai, eu não tenho responsabilidade sobre as expectativas que vocês criaram sobre a Larissa. Ela lidou com a vida como quis, e agora está encarando o retorno disso. Mas você poderia, ele começou, e eu o interrompi. Não. Minha resposta foi seca, firme, intransponível. Eu não vou consertar nada. Não fui eu quem criou esse cenário. Do outro lado, silêncio. Então você vai continuar brava? Ele perguntou.
Sorri, sem humor, e eu não estou brava. Estou em paz. Mas essa paz exige distância. Ele tentou insistir mais um pouco, mas finalizei a ligação educadamente. Não havia mais espaço para conversas circulares. Não naquele momento. Mal desliguei, Fabrício entrou na minha sala. Temos um problema, ele disse, mas havia um sorriso em seu rosto, o que indicava que o problema era, na verdade, um evento inesperado, não necessariamente ruim. O que aconteceu? O jornal local quer fazer uma matéria sobre o projeto. Eles descobriram que a operação está movimentando cifras grandes e querem destacar você como liderança feminina no setor. Meu coração acelerou. Não porque eu buscasse mídia, eu nunca procurei. Sempre trabalhei nos bastidores, longe das câmeras e das manchetes. Mas aquilo fazia parte do crescimento natural do projeto. E eu sabia que, dessa vez, recusar seria desperdiçar visibilidade profissional. Eu aceito, respondi. Tem mais uma coisa, e ele completou. Os mesmos investidores que cancelaram a festa da sua irmã emitiram uma nota de agradecimento interna à equipe deles, e seu nome aparece como decisivo para a expansão no Brasil. Piscar se tornou quase difícil. Em poucas horas, essa informação se espalharia. Não porque eu quisesse, mas porque empresas desse porte sempre fazem ruído quando se movem. E eu sabia exatamente o que aconteceria quando minha família descobrisse. À noite, enquanto eu revisava o esboço da matéria, o grupo da família voltou a despertar. Minha irmã, que estava sumida há 3 dias, reapareceu. Você fez isso de propósito? Não respondi. Você marcou essa reunião no dia da minha festa para me humilhar. Você sempre foi invejosa. Típico. Para ela, tudo girava ao redor do próprio umbigo. Até meu sucesso. Minha mãe entrou logo depois. Filha, converse com a sua irmã. Ela está muito abalada. E meu pai, ela perdeu um possível contrato por causa desse cancelamento. Você sabe como ela é sensível. Respirei fundo. Olhei para aquelas mensagens como quem observa um padrão que se repete pela milionésima vez. A culpa sempre cai sobre mim. A proteção sempre recai sobre ela. E finalmente respondi, apenas uma vez, eu não destruí nada. A realidade apenas apareceu. Bloqueei o grupo. Bloqueei a conversa privada da minha irmã. Bloqueei a da minha mãe. Deixei apenas meu pai desbloqueado, não por afeto, mas por precaução. Ele, ao menos, sempre foi o menos impulsivo. A sensação de silêncio, depois disso, foi libertadora. E eu não fazia ideia de que o capítulo que viria a seguir transformaria essa libertação em algo muito maior e definitivo. Os dias seguintes ao meu afastamento do grupo da família foram estranhamente silenciosos. O tipo de silêncio que não nasce de paz, mas de expectativa, como o ar parado antes de uma tempestade. Eu sabia que eles não desistiriam tão facilmente. Minha família sempre funcionou assim, ignoravam meu valor até que precisassem dele. E, agora que o pedestal da Larissa havia rachado, era apenas questão de tempo até que tentassem se apoiar em mim outra vez. Mas, ao contrário de todas as outras vezes, eu estava preparada. Enquanto eles se afogavam na própria frustração, meu mundo profissional parecia finalmente se alinhar. A matéria sobre o projeto saiu na manhã de uma segunda-feira. Eu acordei com o celular vibrando sem parar, notificações, mensagens de colegas, convites para entrevistas, elogios, perguntas, propostas. A manchete dizia: Paranaense lidera expansão milionária no setor tecnológico e se destaca entre as principais estrategistas do país. A matéria era elegante, objetiva e, acima de tudo, verdadeira. Eles destacaram minha trajetória, meu trabalho silencioso, minha visão de longo prazo. Nada de floreios, nada de exageros, apenas fatos. E bastaram 3 horas para que minha família descobrisse. Meu pai me ligou primeiro. Ignorei. Minha mãe ligou depois. Ignorei também. Por fim, Larissa tentou uma videochamada. Recusei na mesma hora. Minutos depois, recebi uma mensagem de vídeo da minha mãe. Abri por curiosidade.
Ela estava no quarto dela, claramente emocionada, mas não da forma que eu imaginava. Não era arrependimento. Não era compreensão. Era medo. Medo do que eu tinha me tornado. Medo do que poderiam dizer dela. Medo de perder o que acreditava controlar. Filha, nós vimos a matéria. Não sabíamos que você era tão importante. Por que não contou pra gente? A família devia estar unida nesse momento. Seu nome está em tudo, todo mundo está comentando. Você sabe como isso pode nos afetar, né? Não nos afetar. Afetá-los. Sempre eles. Sempre o que a imagem deles significava. Eu não respondi. Apenas apaguei o vídeo. No mesmo dia, mais tarde, recebi um e-mail formal de um grande evento de negócios em São Paulo. Eles queriam que eu palestrasse como convidada especial no painel principal, ao lado de nomes que eu admirava há anos. Meu coração bateu forte. Era uma oportunidade enorme, do tipo que muda carreiras, que constrói reputações sólidas. Aceitei sem hesitar. E aí veio o elemento que mudaria o rumo de tudo. O evento seria patrocinado por várias empresas, inclusive a empresa em que Larissa trabalhava. Ao ver o logo dela na programação, fiquei em silêncio por alguns segundos. Não era coincidência. Era consequência. Eu não estava entrando no mundo dela. Ela é que, pela primeira vez, estava esbarrando no meu. 2 dias depois, recebi uma ligação surpresa do diretor da empresa da minha irmã, um homem educado, estratégico, e claramente desconfortável. Boa tarde, você é a irmã da Larissa, certo? Sou. Olha, desculpe incomodar, mas surgiu uma situação complicada e sua irmã nos pediu para conversar com você. Respirei fundo. Já imaginava onde aquilo iria parar. Ela disse que está preocupada com o evento de São Paulo, e ele continuou. Ela está receosa de que a mídia compare vocês duas, já que o sobrenome é o mesmo. E pediu que você evitasse aparecer demais. Ou, se possível, recusasse a palestra. Por um instante, o mundo ficou em silêncio. Ela queria que eu recusasse o maior convite da minha carreira para não ofuscá-la. Eu quase ri. Agradeço o contato, respondi calmamente, mas minha participação está confirmada. E eu não ajusto minha trajetória para atender inseguranças de terceiros. O diretor engoliu seco. Eu imaginei que diria isso. Desliguei. Senti um misto de indignação e alívio. Pela primeira vez, alguém de fora testemunhava claramente quem Larissa era, e quem eu era. Naquela mesma noite, recebi outra mensagem dela. Dessa vez, um texto grande: você está destruindo minha imagem profissional. Você não pode aparecer assim, do nada, como se fosse essa grande empresária. Ninguém sabia de você, e agora você quer tomar tudo de mim? Eu sempre fui a filha bem-sucedida. Você está tirando isso de mim. Eu li cada linha com atenção. Cada palavra transbordava arrogância, medo e autopiedade. Mas havia algo novo ali. O início da percepção de que o mundo não orbitava ao redor dela. E eu respondi, pela primeira vez desde tudo aquilo, eu não tomei nada. Você só está enxergando, pela primeira vez, que seu sucesso sempre foi frágil demais para suportar a existência de outra pessoa ao seu lado. Após enviar, bloqueei definitivamente o número dela. E foi naquele momento que percebi, a ruptura havia ocorrido. Não era mais sobre a festa dela. Não era mais sobre investidores. Não era sobre família. Era sobre liberdade. Eu finalmente tinha cortado o último fio que me prendia a uma dinâmica que sempre me machucou. E no dia da palestra em São Paulo, quando subi ao palco, uma sensação tomou conta de mim, a de que eu nunca mais voltaria para aquele lugar onde me colocaram. Nunca mais. E o que aconteceria depois disso? Bem, isso seria revelado no último capítulo. O auditório em São Paulo estava lotado quando cheguei. Pessoas conversavam animadas, câmeras sendo posicionadas, telões ajustados, e uma energia de expectativa pairava no ar. Eu me sentei na área reservada para palestrantes e respirei fundo. Não era nervosismo, era consciência.
consciência de que aquele momento simbolizava muito mais do que uma simples palestra. Era, de certa forma, o ponto final de uma história que eu carregara por anos, sem nunca perceber o quanto ela pesava. Quando meu nome foi anunciado, houve aplausos que ecoaram pelo salão inteiro. Subi ao palco com passos firmes, e ao olhar para o público, percebi que não havia mais vestígios da mulher que um dia duvidou de si mesma para caber no espaço que a família permitia. A versão que agora falava ao microfone era inteira. Livre. Completa. Minha fala foi segura, clara, objetiva. Expliquei o projeto, os impactos no mercado, o potencial de inovação. Mas, sobretudo, falei sobre trajetória. Não a minha diretamente, mas sobre como o mundo costuma aplaudir quem brilha, sem perceber quantas vezes esse brilho nasce no silêncio de quem não é visto. E quando terminei, as pessoas se levantaram. Aplaudiram de pé. E naquele instante, tive certeza, eu nunca mais seria pequena para caber no espaço que minha família havia delimitado. Após a palestra, ainda conversava com alguns empresários quando reparei numa notificação insistente no meu celular. Era meu pai. Várias ligações perdidas. Depois, minha mãe. Depois, um número desconhecido. Suspirei e, por curiosidade, abri a mensagem recebida. Era do diretor da empresa da Larissa. Precisamos conversar. Seu nome foi mencionado em algumas reuniões internas. Acho importante que você saiba o que está acontecendo. Respondi com educação, agendando uma ligação rápida. Quando ele me retornou, ouvi a voz tensa do outro lado. Sua irmã está em situação complicada. Depois da matéria sobre você, alguns investidores começaram a questionar a credibilidade de projetos dela. Querem entender como uma empresa que valoriza transparência convivia com discursos tão exagerados. Exagerados. Ele escolheu a palavra certa. Larissa sempre pintou a própria carreira como grandiosa demais, sólida demais, perfeita demais. A entrada repentina do meu nome no mercado tinha criado um contraste incômodo. Eles estão solicitando uma reavaliação interna, e ele continuou. E, sinceramente, acho que ela está com medo. A imagem dela depende muito mais de aparência do que de resultado. Eu não respondi imediatamente. Não porque estivesse chocada, mas porque estava cansada. Era sempre assim, uma vida inteira sustentada por vaidade apenas aguenta até encontrar a realidade. Deseja se envolver? Ele perguntou com cuidado. Não, respondi de forma firme. A carreira dela é responsabilidade dela. Eu não interfiro. E desliguei. Naquela noite, enquanto jantava sozinha no hotel, meu celular vibrou novamente. Era meu pai. Filha, por favor, atenda. Sua mãe está desesperada. A Larissa, ela está dizendo que você arruinou a vida dela. Fechei os olhos. Não por dor, mas por reconhecimento. Era o mesmo discurso de sempre: se algo dava errado, a culpa era minha. Se Larissa caía, a culpa era minha. Se qualquer coisa não saía como eles desejavam, a culpa era minha. A diferença é que agora isso não tinha mais poder sobre mim. Respondi apenas: pai, eu não sou responsável pela vida dela. Nunca fui. Nunca serei. Ele tentou insistir, mas desliguei antes. Não por frieza, mas por escolha. 2 dias depois, voltei para Curitiba. A repercussão da palestra estava em todos os lugares, e o projeto avançava com velocidade surpreendente. A equipe cresceu, mais investidores se aproximaram, convites surgiam diariamente. Meu mundo expandia em todas as direções. Enquanto isso, minha família afundava em silêncio. Não porque eu tivesse feito algo, mas porque a imagem que sustentavam por anos finalmente encontrou a verdade. E a verdade não precisa de ajuda para aparecer. Ela só precisa de tempo. Numa tarde de sábado, enquanto organizava minha agenda da semana, recebi a última mensagem que lera deles. Era da minha mãe: filha, precisamos de você. A família precisa se unir agora. Sua irmã precisa. Por favor, não nos abandone assim.
Demorei alguns segundos antes de digitar. Não por hesitação, mas para escolher as palavras que finalmente encerrariam a nossa história. Respondi: eu não abandono ninguém. Apenas deixo de carregar o que nunca foi meu. Desejo que vocês encontrem o caminho de vocês. O meu já não passa mais por aí. Enviei. Bloqueei. E senti, pela primeira vez, um silêncio que não pesava, mas libertava. Naquela noite, saí para caminhar pela cidade. O vento estava frio, mas leve. E percebi algo simples, porém poderoso: eu finalmente tinha me tornado a pessoa que sempre fui, mas que nunca me permitiram enxergar. E, principalmente, entendi que algumas histórias não terminam com reconciliação. Algumas terminam com liberdade. E a minha, enfim, tinha começado. Se essa história mexeu com você, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar outras histórias tão impactantes quanto essa. Seu apoio é muito importante para que eu continue trazendo narrativas emocionantes e cheias de reviravoltas. Aproveita também para compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai se envolver com essa trama, pode ser um amigo, um familiar ou alguém que já passou por situações parecidas. E agora eu quero saber de você: você faria o mesmo que a filha fez? Teria a mesma coragem de se afastar e seguir sua vida, mesmo quando a família tenta te diminuir? Me conta aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião. E já deixa também de qual cidade você está assistindo, para eu passar lá nos comentários e deixar um coração especial para você. Obrigada por acompanhar essa história até o fim, sua presença aqui faz toda a diferença. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.